Boa tarde, segunda-feira, 10 de fevereiro. Hoje nós vamos falar sobre o projeto que altera a estrutura da Funprev. E mais... Alunos da Escola Santa Maria têm agora que se deslocar 7 quilômetros para estudar. Medicamentos genéricos completam 15 anos no Brasil, mas consumo ainda é baixo. Os alunos da Escola Municipal Santa Maria só voltaram das férias hoje e agora em novo endereço. A unidade vai passar por uma reforma e ampliação e até que fique pronta, as crianças vão precisar se deslocar para outra unidade. Nossa equipe acompanhou esse retorno. O dia mal tinha amanhecido e a Escola Municipal Santa Maria, na região central de Bauru, já tinha alunos aguardando na porta. Eles tiveram que vir mais cedo nesta segunda-feira. Nos próximos meses, a unidade será reformada. Os 850 estudantes da primeira à nona série passam a ter aulas em outra escola, na Vila São Paulo. Preocupação dos pais por causa da mudança da rotina. Aqui na escola é mais seguro, né? Eu trago, deixo ele aqui. Aí tem que pegar um ônibus e ir lá para o Rafael Maurício, fica difícil. Vai ser muito difícil. Pelo menos você sabe que está aqui, você vai buscar aqui, agora não, né? Agora vai para outra escola. Os pais foram avisados pela Secretaria Municipal de Educação com antecedência. Quem pode, leva o filho direto para a nova escola. Para quem não tem condições ou prefere não mudar a rotina, a Prefeitura disponibilizou transporte gratuito. 370 estudantes vão embarcar aqui todos os dias, de manhã e à tarde. Quem perder o ônibus vai ter que se virar. Aí a mãe vai ter que se virar, vai ter que levar até onde eles estão estudando agora, porque eles têm horário para sair o ônibus, né? Então tem que ser pontual. Apesar do novo esquema, em uma coisa os pais e os alunos concordam: a Santa Maria precisa de reformas. Ano passado picharam ela, tacaram fogo nos banheiros e tá tudo estragado, velha, caindo aos pedaços. É um pouco sacrificado para ele, né? Mas fazer o quê, né? Tem que ser assim, né? A senhora acha que pelo menos vai ser melhor para eles? Ah, vai ser melhor, né? A escola está precisando bastante de uma reforma, merece. A Santa Maria é uma escola maravilhosa e está merecendo sim uma reforma. 5 ônibus foram disponibilizados e, por precaução, mais 2 carros extras foram utilizados. Não faltou vaga e ninguém viajou em pé. Na calçada, o mato alto atrapalhava o embarque. Antes dos carros saírem, há algumas orientações. Nenhum objeto jogado pela janela, é proibido. A maior preocupação dos pais realmente é com o deslocamento. Daqui até a escola Rafael Maurício, lá na Vila São Paulo, são 7 quilômetros. E os ônibus têm que pegar 2 trechos de rodovias, na Marechal Rondon e na Bauru-Iacanga. Olha, eu particularmente tenho muito receio, né? Porque vai pegar uma condução daqui, vai para outro lugar, do jeito que está perigoso o trânsito hoje, né? Então eu tenho receio sim. Também conhecida como Cesário José de Castilho, a Bauru-Iacanga tem movimento intenso, principalmente no começo da manhã. Ela é praticamente a única opção de deslocamento dos moradores da Zona Norte. A escola Rafael Maurício fica bem às margens da pista, onde o trânsito é de difícil acesso e os pais mal têm onde estacionar. No fim da manhã e da tarde, as crianças voltam com os mesmos ônibus para a escola Santa Maria. A Secretaria Municipal de Educação afirma que ainda não tem previsão de quando as obras serão concluídas e nem de quanto vai custar a reforma, pois as licitações estão em fase de conclusão. Diz também que foi feita a transferência dos alunos agora para evitar transtornos ao longo do ano letivo. A chuva do fim de semana não ajudou a baixar as temperaturas e estão previstas mais pancadas para esta semana. Veja os detalhes no boletim do IPMET. Para essa semana a gente vai continuar com dias ensolarados, faz bastante calor à tarde, as máximas ficam em torno dos 34, 35 graus durante toda a semana e tem previsão de chuva, a gente vai ter um pouco mais de chuva do que na semana passada, tem mais umidade na atmosfera, então vem algumas pancadas de chuva, preferencialmente no fim da tarde e começo da noite. Pode ter bastante chuvas bem fortes, de forte intensidade, elas são isoladas, só que como está bem quente, a atmosfera está muito quente, onde ela ocorre, ela vem com bastante descargas elétricas, pode até mesmo ter ventania e queda de granizo quando ocorrer chuva.
As manhãs também continuam bastante abafadas, mínimas em torno dos 23, 24 graus, só mais para o fim da semana que a gente pode ter uma mínima um pouco mais baixa de 21, 22 graus. Mesmo assim, calor de manhã, desde cedo. A umidade ela fica baixa no começo da tarde, em torno de 30% a 40%, mas com a previsão de chuva, ela deve aumentar no decorrer da semana, atingindo níveis melhores, mais saudáveis até. No próximo bloco, você vai saber quais são as diferenças entre medicamento genérico e medicamento de referência. Os genéricos já estão há 15 anos no mercado, mas ainda tem muita gente que desconfia. A partir de amanhã, os alunos da Rede Estadual de Bauru e região podem iniciar as aulas online do curso gratuito de inglês. Podem participar do projeto os estudantes do 8º e do 9º ano do ensino fundamental, os que cursam o ensino médio e também os que frequentam a educação de jovens e adultos. O curso virtual de inglês tem duração de 1 semestre e está dividido em 8 módulos de 10 horas cada. As aulas são interativas e, no fim, o aluno recebe um certificado. Para acessar o conteúdo, é preciso ter o número do registro do aluno na rede estadual. O curso e outras informações podem ser acessadas no site da Secretaria Estadual de Educação. O Carnaval está chegando e a Secretaria Municipal de Cultura recebe inscrições até esta terça-feira para oficinas gratuitas de confecção de máscaras. Podem participar crianças a partir de 7 anos e adultos. As oficinas vão ser realizadas uma vez por semana em diferentes bairros da cidade. São oferecidas 10 vagas por turma e as inscrições podem ser feitas pelo telefone 3235-1312. Leire Bevilacqua para o Unesp Notícias. O Programa Brasileiro de Medicamentos Genéricos completa 15 anos hoje, mas a aceitação ainda é baixa. No ano passado, de todos os medicamentos vendidos no país, apenas 27% eram genéricos. O motivo é ainda a falta de informação dos pacientes. Qual a diferença entre um medicamento de referência e um genérico? A resposta é simples: nenhuma. Os genéricos são uma cópia fiel dos de referência. Quando um laboratório lança um medicamento no mercado, ele tem exclusividade na venda durante 5 anos. Depois disso, outros laboratórios podem começar a produzir a mesma fórmula, mas sem usar a marca. E para serem lançados, os genéricos passam pelos mesmos testes de qualidade. Esses medicamentos passam por testes de biodisponibilidade, então é para a gente saber quanto tempo ele vai demorar, o tempo de absorção, se é o mesmo que o medicamento referência e se ele realmente vai estar disponível para ter os seus efeitos. Então, hoje em dia, com esses testes, é possível essa troca e essa comparação, né, entre os referências e os medicamentos genéricos. A Novalgina, por exemplo, é um medicamento de referência. Nesta farmácia, o preço é de R$ 19,43. A versão genérica é a dipirona. Aqui, há opções de 2 laboratórios. Uma custa R$ 14,68 e a outra R$ 9,52. Mas nem sempre o genérico é mais barato. A recomendação é fazer uma consulta na hora da compra. Nas farmácias, os consumidores ainda desconfiam da qualidade do medicamento genérico. É o caso do Eduardo, que só leva para casa alguns tipos de medicamentos genéricos. Os mais comuns para dor de cabeça, remédios que sejam para coisas mais convencionais assim, do dia a dia. Se é algum tipo de receita, um antibiótico, alguma coisa assim, aí eu prefiro o medicamento original, mas por entender que tem um pouco mais de qualidade. A gente procura orientar o paciente que o medicamento genérico ele já foi lançado no mercado com teste de bioequivalência, biodisponibilidade, que ele tem a mesma ação que o medicamento de referência. Ele não muda em nada, apenas ele sai mais barato algumas vezes porque ele não tem a propaganda do laboratório. No balcão, o procedimento adotado pelos farmacêuticos é sempre o de seguir o que está determinado na receita. A gente pega a receita, vê a prescrição do médico e se preocupa em olhar se pode ser trocada a medicação ou não, porque muitos médicos prescrevem que não pode ser trocado. Aí a gente mostra o medicamento que está na receita e se ele solicita o genérico, aí a gente pega o genérico. Nunca é feita a troca sem autorização do médico e do paciente.
Alguns médicos já colocam o nome da substância e o nome de referência para o paciente escolher. É o caso da Tereza. O médico dela já deixou na receita a indicação do genérico e ela não vê problema de levar esse medicamento para casa. Eu compro de vez em quando, sim, porque é mais barato e sempre faz o mesmo efeito, né? Próximo bloco, a gente recebe o presidente da FUNPREV, Gilson Gimenez. Ele fala da reestruturação da fundação. Voltamos já. A adutora da Avenida Comendador José da Silva Marta rompeu mais uma vez no início da manhã de hoje e afetou o abastecimento de água no centro e em outros 8 bairros de Bauru. É a segunda vez em menos de uma semana que o mesmo encanamento apresenta problemas na avenida. De acordo com o DAI, o rompimento aconteceu por volta das 5 horas da manhã desta segunda-feira. Os reparos, que começaram às 8 horas, terminaram perto da hora do almoço. Esta foi a segunda vez em menos de uma semana que a mesma adutora apresentou problemas. Às vezes a abertura da água vem com muita pressão e ocasiona essa situação pelo equipamento muito antigo que nós temos. Nós estamos substituindo paulatinamente, não dá para substituir tudo. O ideal seria trocar quarteirões e quarteirões, mas custa uma fortuna. O DAI não tem recursos necessários para poder tomar essas providências. Então nós temos que conviver com essa situação. Esse rompimento de hoje acarretou em falta d'água? Não acarreta de imediato, porque veja bem, aqui nesse setor que foi abrangido, é um setor onde os reservatórios são todos grandes. Os problemas maiores nós temos nos bairros muito pequenos, os reservatórios são muito pequenos, com muita gente que não possui nem reservatório. Quer dizer, aí a água não vai, a pessoa só usa na maioria das vezes a água da rua, então fica sem água. Então, o que eu aconselho é que, por mais que seja um sacrifício, o reservatório não custa caro, aumenta o seu reservatório. O encanamento de 14 polegadas fornece água para o reservatório da Praça Portugal, que distribui para o centro e outros 8 bairros da zona sul de Bauru. A equipe da divisão técnica do DAI finalizou o reparo hoje por volta do meio-dia, mas o serviço só deve ser normalizado na madrugada desta terça-feira. O DAI disponibiliza caminhões-pipa pelos telefones 0800 77 10 195 de ligações de telefone fixo e 3235 6140 de ligações por aparelho celular. Um dos projetos em votação na sessão da Câmara de Vereadores de hoje propõe várias medidas que reestruturam a FUNPREV. A Fundação gere a previdência dos funcionários públicos municipais de Bauru, ativos e aposentados, num total de 9.000 pessoas. Esse projeto foi apresentado pelo prefeito no ano passado e foi sobrestado várias vezes, inclusive na semana passada. Nós vamos receber o presidente da FUNPREV, Gilson Gimenez, para explicar as modificações propostas para a instituição. Gilson, muito obrigada por sua presença aqui no Nesp Notícias. Boa tarde, é um prazer falar com essa TV, que é muito importante para levar ao conhecimento público aquilo que nós estamos fazendo num órgão tão importante como é a FUNPREV. Gilson, vamos começar. Eu gostaria que você explicasse, então, por que dessas alterações? A FUNPREV cresceu nos últimos anos e por quê? Exatamente, o eixo de discussões que levaram a Fundação a criar esse projeto de renovação foi exatamente o histórico, desde a criação da FUNPREV em 2002, onde ela passou de autarquia para a fundação, não teve ainda um projeto, né, que desse uma reestruturação para a fundação, dando uma melhor condição de qualificação, de desempenho. E passado 11 anos da nossa história, a gente avalia que isso é importante para estar lidando agora, e nisso fizemos um projeto pautado em resultados já do passado, que nós entendemos que seja viável para a Fundação. Uma das propostas desse projeto que está em votação na sessão da Câmara de hoje fala sobre uma maior profissionalização dos membros do Conselho Curador, Fiscal e da Presidência da Fundação, né? Agora vai passar a ser aprovado, né? Vai ser exigido o nível universitário desses profissionais? Sim, nós temos uma cobrança muito forte do Ministério da Previdência Social, que é quem regulamenta e fiscaliza a nossa entidade, né? Assim como todos os RPPS do Brasil. Eles têm cobrado muito essa questão da qualificação dos nossos gestores, né? Então, por isso, a gente entende que se a pessoa tiver um curso superior, ela vai conseguir entender um pouco melhor, assimilar um pouco melhor o que é um regime previdenciário e assim trabalhar de forma com uma maior qualificação nos assuntos previdenciários, que são investimentos. Hoje a Fundação tem
no seu caixa 320 milhões de reais aplicados, isso daqui a alguns anos pode chegar a R$500 bilhão. Nós temos toda a discussão do que é benefício previdenciário, então é preciso que os conselheiros da Fundação tenham uma leitura melhor nessas atribuições que são conferidas a eles, né? Então a gente entende que o curso superior também, não só para a presidência, que hoje já existe essa exigência da presidência ter curso superior, mas também tanto para o conselho curador do órgão, conselho fiscal. Então nós acreditamos que com essas medidas nós estaremos efetivamente dando uma melhor qualidade para a nossa entidade. Nós conversamos com membros porque até o momento os próprios funcionários da FUNPREV, eles ocupam essas funções nesses conselhos, né? Uma das propostas é de que esses cargos não sejam mais ocupados por funcionários da FUNPREV, né? Exato. Então, como sempre houve a participação de pessoas do próprio órgão na governança da FUNPREV, o nosso conselho entendeu que isso não estava bem, era preciso uma mudança nisso, porque os servidores da Fundação eles já participam de forma efetiva na fiscalização do órgão. Eles são servidores que ascendem aos seus cargos internamente e que, para isso, seria interessante, efetivamente, a não participação mais dos servidores da Fundação. Para que dá uma certa lisura maior à governança, dá uma condição maior também dos 9 mil servidores que estão assistidos pelo nosso regime, também está participando. Então, houve já uma experiência já com gestões e participação de pessoal interno da Fundação, mas que o nosso conselho entende hoje que, para poder dar uma dinâmica maior, uma maior participação dos servidores, que esses servidores da FUNPREV ficassem só com a questão das suas ascensões administrativas e governança administrativas. Na questão da governança do órgão, ficaria a parte alheio a essa condição do servidor interno da Fundação. Certo. E esses conselheiros, eles serão cargos ocupados por funcionários de carreira de outras unidades da Prefeitura? Exatamente. Nós temos várias secretarias, nós temos algumas autarquias. Então, os conselhos da Fundação, daqui para frente, aprovado o projeto como está, teria a participação mais efetiva desse pessoal todo. Nós conversamos na semana passada com conselheiros atuais e há uma divergência. Alguns gostariam de permanecer no cargo. Eles argumentam que eles são funcionários da Prefeitura como outros quaisquer e por isso eles teriam esse direito de permanecer no Conselho. Mas se o projeto for aprovado da forma que está, isso está vetado, então? Sim, a gente acredita que o projeto pode passar com essa vedação do pessoal da Fundação, né, como o Conselho deliberou, para que a gente possa ter... Isso também foi objeto de discussões internas, né? Houve uma crítica pública para os vereadores da participação de fiscalizador e fiscalizado. Então, a pessoa que trabalha dentro do órgão previdenciário hoje, lá na Fundação, é a mesma que define as coisas, né? Por exemplo, um processo de aposentadoria, ela pode definir isso de forma internamente. Então, na visão do nosso conselho, isso pode criar um vício administrativo. Então, essa isenção daria uma maior tranquilidade, uma maior certeza daquilo que é atribuição dos gestores da Fundação. E esses conselheiros passariam a receber uma gratificação. Qual seria o impacto no orçamento da FUNPREV? Na verdade, no projeto, só um ascenderia ao cargo da presidência, né, no processo eletivo interno. Os custos permaneceriam, né, eles seriam remunerados da forma como estão hoje, então não há alteração financeira, não existiria impacto de imediato nessas questões, porque só existiria a questão da ascensão de um conselheiro no conselho curador do órgão. Esse seria um dos pontos do projeto. Tá certo, nós vamos acompanhar então a votação desse projeto e a gente traz as informações amanhã. Gilson, muito obrigada por seus esclarecimentos aqui no Nesp Notícias. Em nome da Fundação, a gente agradece a participação e estamos à disposição aí de qualquer outro chamamento. O Nesp Notícias fica por aqui. A gente volta amanhã às 5h30 da tarde ao vivo. Tchau! Thank you.